Bom dia para quem é do dia, boa noite para quem é da noite. Então, meu povo, vamos embora bater um papinho de terapêutico, né? É bem de terapêutico mesmo, porque é, as terapias, elas são um processo de doação nossa com a gente mesmo. Todo mundo que convive comigo sabe que a maior fonte de estudo terapêutica que eu tenho é as minhas vivências. E eu tô de óculos porque eu perdi minha gatinha ontem. E aí passei pelo processo do luto, né? E acordei extremamente grata, inclusive na hora do enterro dela, porque foi vindo downloads, né? Na minha história de vida, de quantas coisas eu perdi, de quantas coisas eu ganhei junto com o que eu perdi. E a gente fica apegado na perda, né? Temos o péssimo hábito de observar o que estamos perdendo. E quando a gente olha para o lado, a gente vê o que a gente está ganhando, porque nunca é sobre a perda. A perda, não, na verdade, não é perda, né? A gente olha para aquilo como se fosse, mas não é perda, é fim de ciclo. Então não deveria ser dolorido, porque aquele ciclo na sua vida cumpriu a missão que ele tinha que cumprir. E se você olhar com o coração, você vai ver que essa missão foi cumprida. Todas as coisas que entram e que saem da sua vida é uma missão que você tem e um propósito que você tem com aquilo. E quando é hora de ir, quando é hora de encerrar esse ciclo, ele é dolorido mesmo. E a gente tem uma tendência a olhar para o problema e imaginar a perda. E não observar o ganho. E ontem, quando eu fui enterrar minha gatinha, eu sou um ser humano meio índio, né? Ela foi enterrada mesmo na natureza que eu gosto. E foi eu, a minha nora e o meu neto. E eu enterrando a gata e vendo meu neto ali com 10 meses. E vendo a mudança da sincronicidade dos ciclos, né? Porque quando eu peguei a gata para cuidar, os meus filhos eram adolescentes, pré-adolescentes, e estavam com problema de interação dentro de casa. O meu caçula não estava querendo deixar o meu do meio crescer, queria continuar criança, né? E foi quando as duas gatas veio. Quando meu filho do meio se tornou adulto e que ele estava começando um outro processo de vida, a primeira gata morreu. Eram duas. E o meu filho caçula, no final do ano passado, também se tornou adulto e foi construir a vida dele e encerrou aquele ciclo ali do porquê que ela estava nas nossas vidas, sabe? E a segunda gata morreu. E o meu neto nasceu, o meu outro neto nasceu, esses meus dois filhos, cada um teve um filho e eles nasceram. E junto com o nascimento desses meus netos, a minha família cresceu muito, porque vieram as minhas noras também. E é um vínculo familiar mesmo que a gente tem, porque para sempre elas vão ser mães dos meus netos. E por que eu tô falando tudo isso, né? Porque a gente tem dos micros ciclos aos macro ciclos. E hoje, em especial, que é um dia depois da morte da minha gatinha, a minha filha está se casando também. Então, eu tenho
2 netos, o casamento da minha primogênita. Desculpem a voz, gente, tá tudo meio tampado aqui. Mas eu não quero perder o meu momento, o momento de com, compartilhar, né, com as pessoas, talvez até no futuro, a hora exata dos downloads que a vida traz pra gente o tempo todo. E é nas vivências que eles acontecem com maior força, com o sentimento ali da hora, do momento. Então, eu enterro a minha gata ontem. Meu neto, né, participou do velório, que os meus filhos não estavam mais. Esse ciclo para eles já tinha sido enterrado, já tinha sido acabado, já tinha acabado. E o meu netinho que concluiu o ciclo, porque ele era o início de um novo ciclo. E a minha filha casa hoje. Outro ciclo se inicia, porque o casamento é muito importante. Por muitos anos eu fiquei extremamente traumatizada com o casamento. Eu casei muito cedo. E eu não entendia o início das coisas e o fim das coisas. Então, quando aconteceu a separação abrupta, dolorida, traumática, humilhante, eu falei, meu Deus, não, isso não é de Deus, não, gente. Como é que a gente casa? Pra quê? E tive outros relacionamentos que eu não quis construir família e não quis estruturar isso, porque sim, eu acho que o que estrutura um relacionamento saudável também é o casamento, porque você não compra uma casa sem documento, você não compra um carro sem documento, você não faz grandes investimentos sem documento. E o casamento, ele é uma sociedade de alma, de amor, mas é uma sociedade também financeira, é uma sociedade também de projeto de vida, e a gente não sabe quanto tempo a gente está por aqui. Então, todas as coisas sérias que a gente conquista na nossa vida, inclusive os nossos filhos, quando nasce, você vai num cartório registrar, porque ele precisa de documento. Então, todas as coisas que a gente considera sério, que a gente considera que vai ficar na nossa vida para sempre, a gente precisa de documento. Todo investimento que a gente vai fazer, a gente precisa de documento. Então, eu sou, dentro das minhas emoções, eu sou uma pessoa muito prática e eu entendo que para um casal estar estruturado emocionalmente, ele precisa de documento. Porque a sensação que dá é que você pode ir embora a qualquer momento. E quando não tem documento, quando não tem esse nível de comprometimento, que não existe essa escolha, eu vou construir a vida do seu lado e tá tudo certo, vambora. Vambora passar pelos perrengues junto, vambora construir coisas, vamos construir sonhos. E a gente precisa estar seguro nesses sonhos, e esses sonhos eles precisam ser realizados, adaptados com documento. E eu falo de experiência própria, porque eu tive outros relacionamentos que foram muito legais, que se eu tivesse olhado para esses relacionamentos na época com um olhar mais responsável, né, com um olhar de construção, eles teriam ido mais longe, com certeza absoluta. Porque quando a gente corre desse compromisso, quando a gente corre desse acordo, né, comercial, que é o papel do casamento, a gente tem uma tendência a poder abrir mão a qualquer momento. E tudo que não tem muita responsabilidade, a gente tem uma tendência a querer correr a qualquer momento. E tem alguma coisa que mais dá vontade de correr do que do casamento, né? Porque é trabalhoso viver com o outro, ver os seus defeitos através do olho do outro
não é uma tarefa fácil. Então, por mais que você ame, por mais que você queira estar com a pessoa, é uma tarefa dificílima. Mas sem ela fica muito mais difícil. Porque tudo que o ser humano busca e ele procura é uma sensação de segurança, né? A estabilidade, mesmo que ela não exista, mas ela tem uma frequência. E às vezes ela não existe de forma linear, mas a frequência daquela determinada coisa, ela existe, ela acontece. E é óbvio que eu não tô aqui para poder falar que o que cada um vai fazer da própria vida, como cada um se sente seguro, mas é uma percepção pessoal que eu olhei a partir de vários tipos de relacionamento que eu acompanho e vi que as pessoas mais comprometidas emocionalmente, elas são as pessoas mais comerciais, né? Elas têm uma tendência de olhar para a vida de uma forma mais lógica, e aí isso passa a ser uma responsabilidade afetiva. E é ciclo, tudo é cíclico, né? E tem o começo, tem o meio, tem o final. Mesmo que em alguns casos seja a morte, mas o fim ele acontece para uma das partes dessa história que a gente chama de vida e ela é individual. Uma hora os seus ciclos vão encerrar. E o quão preparado você tá para encerrar esses ciclos, sabe? O quão preparado você vai estar para poder olhar os benefícios desse ciclo, né? Eu tenho desde muito novinha, quando eu passo por uma situação muito traumática emocional, e eu passei por muitas, e a cada uma delas eu me recupero melhor, porque eu sou muito sensível às emoções, e essa sensibilidade, às vezes, ela chega a ter um quê de carência, sabe? De codependência, de doença mesmo, né? Dessas coisas que a gente precisa lidar. Não é uma doença do meu espírito, não. É uma doença que, que ela foi adquirida para que eu aprimore o meu espírito. Eu acho que eu nasci pronta, todos nós nascemos prontos, mas precisamos crescer enquanto espírito, e para crescer enquanto espírito a gente tem que passar por esses processos que são as relações. E o fim desses ciclos, com essas dores todas que acontece, quando você olha para ele olhando para frente, olhando para um novo início, a dor é menor, você agradece aquele tempo que você passou ali aprendendo aquela determinada coisa, estando em contato com aquelas pessoas, com aquele lugar, com aquela casa, com aquele bicho, com aquela história. Mas chega uma hora que essa história já não faz mais sentido, né? E quando ela não faz mais sentido, ela precisa partir. Porque você precisa estar aberto para o que vem novo para a sua vida. E o universo quer te dar sempre coisas melhores. A natureza ela é abundante. Ela não erra, ela ela não escolhe o pior para você. Ela escolhe encerrar alguns ciclos para dar início a novos ciclos. E o quão preparado você tá para esses novos ciclos, né? Porque geralmente a gente está preparado para sofrer pelo ciclo que tem que acabar. Porque ele vai acabar.
Eu já segurei ciclos na minha vida que eu sabia que o fim tinha chegado e eu segurei até a última instância. Porque eu não entendia que existia a última instância. Eu sempre fui muito resistente. Eu entendia que eu ia conseguir consertar aquele final. E aí, romanticamente, ia existir o Felizes para Sempre. Mas o final chega. E de uma forma muito mais dolorida do que se você tivesse colocado fim nele na hora certa, na hora que seu coração falou, acabou isso aqui. Essa parte da sua vida, ela foi encerrada. Então, vamos olhar para o novo, agradecer ela por ela ter estado em contato contigo até agora e vamos pro próximo passo. Parece frio falar isso, mas é muito mais frio quando você não olha para a vida assim. A minha gata, ela já estava infeliz. Desde que ela perdeu a irmãzinha dela, ela mudou de comportamento, ela já não era mais aquela gata que era antes da irmã falecer. E depois que o meu filho saiu de casa, que a casa mudou o contexto. Hoje eu não sou uma mulher que tem uma casa frequentada por crianças e adolescentes. Hoje eu sou uma mulher solteira e que mora sozinha. Uma casa que eu utilizo muito de vez em quando, porque trabalho muito. E a minha gata não estava feliz, o contexto dela era outro. Ela queria os meninos adolescentes. E esses não existem mais. Ela cumpriu a missão dela e há muito tempo já ela estava se sentindo desnecessária naquele ciclo. Que era um ciclo meu que estava se iniciando. Solitário. Né? Era um ciclo de missão cumprida, agora próximo passo. Eu quase não tenho tempo, não fico em casa, estou investindo meu tempo nos meus projetos de vida que ficaram por muito tempo sendo divididos com a maternidade e ela estava infeliz. Ela estava infeliz. E mesmo que ela não estivesse doente antes, ela estava infeliz. Sabe? E eu estava infeliz também. Por quê? Porque eu sabia que eu precisava dar mais atenção, mais carinho, ficar mais tempo em casa. Mas não dava mais pra mim. Também. É uma nova configuração que está acontecendo na minha vida. E eu sou grata por essa nova configuração. E sou extremamente grata pela configuração anterior. E essa foi a história da minha gata. Mas quantas vezes a gente teve um relacionamento que você vê que ele chegou no final, relacionamento de anos, muitas vezes, que foi muito bom no começo, que tinha sonhos, que tinha uma realidade, que acontecia, que existia, mas eu mudei por dentro. E aí, quando eu comecei a mudar por dentro, aquela situação ali, aquela relação não fazia mais sentido. E se ela não fazia mais sentido, eu estava segurando memórias de coisas que eu nunca mais ia viver. E coisas que já não fazia mais, não tinha mais lógica para mim. Mas a gente segura até ser traído, até ser maltratado, até você trair, maltratar. Para que aconteça um sofrimento absurdo, para que aconteça a ruptura. Que muitas vezes poderia ter sido evitado tudo isso só com um breve tchau. E eu mudei, eu não sou mais a mesma pessoa. E algumas pessoas, elas acompanham a sua mudança. Algumas pessoas estão na sua vida para acompanhar a sua mudança.
Lá na frente, daqui 30, 40 anos, você vai olhar para trás e vai falar assim, nossa, você tá aqui ainda, fulano? Aquele amigo lá de quando você era adolescente. Porque essa pessoa evoluiu tanto quanto você. E ela entendeu os seus processos, você entendeu os processos dela e a vida aconteceu. E ela não tá ali com a Patrícia que ela conheceu. Ela tá ali com a Patrícia que foi se transformando o tempo todo. E é isso, não vai acontecer com todo mundo, não vai acontecer com todos os relacionamentos, não vai acontecer com todos os amigos. A família, ela é uma coisa mais delicada, porque é um vínculo sanguíneo, então você acaba, mesmo não evoluindo junto, estando junto, mas você acompanha a evolução mesmo que separado. Mas, fora isso, todo o resto na nossa vida é ciclo de vida, morte e vida. Quando acontece uma morte, acontece um processo de renascimento. Então, quando você estiver no fundo do poço, abre uma cerveja. Porque, com certeza absoluta, só te resta subir. Não tem como acontecer fins do fim de poço eterno, entendeu? Mas a gente demora mais tempo lá no fundo do poço porque a gente se recusa a olhar para a escada que é colocada quando a gente chega no final do poço. Sempre, no fim de todos os poços, tem uma escada. Sempre. É o prêmio divino para quem conseguiu chegar no final do poço. Porque chegar no final do poço é a coisa mais linda que existe. Porque é lá que a gente reconhece quem somos, o porquê estamos e para onde vamos, né? Eu entendi isso há bem pouco tempo, apesar de estar passando por vários finais de ciclo nos últimos 4 anos. Coincidência ou não, são 4 anos de processo de transformação de morte, vida. E às vésperas dos meus 44 anos, né? E eu acho a numerologia fantástica. O 4, né? Ele, para mim, ele vem de uma sequência universal. A gente tem a unidade e o 1, ele representa você enquanto ser único. E isso, para mim, dentro dos meus processos numerológicos. O 2 é o encontro com outras pessoas que vai criar e vai construir uma história com uma determinada pessoa. Isso são todas as pessoas que passam pela sua vida, cada um é o seu número 2. E aquela história construída vai gerar um fruto, que é um filho, que é uma história, que é um projeto, que é uma briga, que é qualquer coisa que aconteça. E depois que se tornou isso, né, vira uma terceira coisa, aquela história, aquele filho, aquele projeto, aquela briga, vira uma terceira energia que é espalhada sem controle para o mundo em forma do 4. Porque cada coisa que essa energia gerou transformou a vida de várias outras pessoas que estão ao seu redor. Você faz um filho, por exemplo, e esse filho, ele se casou com uma outra menina, teve um outro filho, que tem agora um sogro, uma sogra, e tem uma outra estrutura, tem novos amigos. Você não tem mais controle daquele fruto que aconteceu entre você e uma determinada pessoa. Aí você tem uma pessoa que você teve uma briga muito feia, muito feia, muito feia, muito feia. Gerou um trauma dentro de uma das partes ou das duas partes. E aí você
passa isso para outras pessoas. Ou isso que aconteceu entre você e essa pessoa traumatizou uma outra pessoa, quem viu, quem acompanhou, não sei o quê. Isso é jogado no mundo e você não tem mais controle. E quando você entende que você não tem mais controle, você tem que observar os defeitos que veio disso. E eu acho que muito do número 4 para mim é olhar hoje tudo que eu fiz até aqui e olhar o que deu certo e o que deu errado. Porque como tem descontrole quando chega na humanidade, chega com descontrole, que a gente não sabe mais o que, como e o porquê das coisas, você observa os resultados. Isso que eu fiz, nossa, eu ajudei quantas pessoas com isso, isso deu um resultado bacana. E aí você começa a lapidar as coisas, os seus benefícios, para que você tenha, né, uma ascensão para o próximo número. Então, eu tô nessa energia e a gente pode falar disso, né, mais para frente, quando eu concluir esse meu processo. Inclusive da numerologia, eu vou trazer umas coisas bacanas, terapêuticas, depois na prática, quando a gente já tiver conversado o suficiente sobre esses assuntos recorrentes na vida de todo mundo. Então seja um bom perdedor, né? Se é que eu posso dizer que existe perda, né? Quando chegar ao final de um ciclo, agradece e olha o que tem de bom no final desse ciclo à sua volta. Para frente, em outros ares, em outros rumos, em outros lugares, com outras pessoas. O que tem, o que te espera na frente. Porque no final de um ciclo, ou ele é cedo ou tarde, ou ele é amoroso, mais tranquilo, ou ele é trágico. Quando chega no final, você não pode mais escolher qual é a forma que vai acabar. E aí é o fim do poço. É o fim da linha, é o game over. E muita gente fica sentada lá no fundo do poço. Mas entendendo que todo final de poço você ganha de brinde do universo uma escada. Olha para a sua e sobe. Não olha para trás. Porque o fim do poço daquele ciclo, ele não tem mais nada, você só vai ter memória. Ele não tem mais nada, não tem mais vida ali. É só memória. E a gente pode construir quantas memórias a gente quiser e puder, né? Deixa eu casar minha filha.